Fala pessoal, tudo bem? A Triple-In resolveu entrar aí no ramo dos fones mais baratos. Dessa vez ela saiu com o Triple-In Leia. Muitos comparam ele como um Drop Cato, mas será? Será que é tudo isso mesmo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Muito obrigado a toda a galera que está entrando aí, fazendo parte, também sendo parte do clube de membros. Isso me ajuda demais, além do mais que você recebe esse vídeo adiantado. Tem alguns vídeos aí que saiu até com uma semana de antecipação para os membros. Então, caso você seja um audiófilo curioso, como é a descrição lá dos membros, você pode receber esses vídeos adiantados. Deixa aqui nos comentários quais são os fones que você quer ver aqui no canal. E também deixa um curtir, manda para os amigos aí, aquele que falou, o Triple-In, o Leia é igual o Cato. Eu vou explicar aqui. Tô deixando aqui embaixo o link lá do AliExpress. Hoje em dia ele custa a média de R$135, 130, 140 reais. Eu até tô com ele aqui no ouvido e tem uma caixinha aqui, tô mostrando para você também no detalhe. Na realidade eu tô com duas caixas aqui. Essa aqui tá aqui também tá com o fone aqui dentro. Ele tem uma apresentação um pouco mais simples. Na realidade a Triple-In ela não é uma marca que faz um super unboxing. A gente tem os fones que já saíram dela, né? Que tem um lá de 10 armaduras balanceadas que eu não lembro o nome. Depois tem o TC01, o Meli, o Olina, né? Que saiu agora, mas ainda muitas pessoas ainda não receberam. E o Leia. E eles sempre são um pouco mais simples na apresentação. E aqui a gente tem, né, o fone com um par de borrachinha que já vem no fone, depois tem os dois aqui na frente e depois no que seria uma caixinha, na realidade é só um papel tampando aqui onde está o cabo. Esse fone aqui, né, ele vem com o cabo que ele não tem essa parte, esse araminho que a maioria dos cabos acaba tendo, né, porém quando você coloca ele no ouvido aqui e puxa atrás aqui, ele fica sem nenhum problema. Quanto às borrachinhas, elas são de uma qualidade média, não é super borrachinha, mas também não é tão ruim, ok? Serve. Uma coisa muito importante, quando você for colocar o fone no ouvido, o que acontece? Esse cabo aqui, ao ser reto, né, e também o encaixe dele, ele ser redondo, você tem que prestar muita atenção ao momento de você for colocar o cabo. Sempre colocando com a letra, né, do R e do L para o lado de fora. Nesse caso eu estou com o lado direito, a R tem que estar para lá. Porque o que acontece é o seguinte, se você inverter o outro lado aqui, ele vai entrar sem nenhum problema, só que vai inverter as fases. E aí vai ter uma sonoridade muito ruim. Foi o que aconteceu comigo, eu nem prestei atenção quando eu recebi, acabei colocando e coloquei no ouvido e falei, cara, tem muita gente falando bem desse fone aqui, o que está acontecendo? E aí acabei deixando ele, né, porque eu tava com outros fones aqui, já era para ter feito também esse review já alguns dias atrás. E aí deixei ele parado, fui fazer outras coisas, quando eu voltei, aí eu fui prestar atenção, falei, não, peraí, deve ser isso. Quando eu olhei, troquei, cara, mudou totalmente o fone, então presta muita atenção nisso. Porém o encaixe dele no ouvido é muito bom, você coloca ele, né, sem nenhum problema, ele tem um isolamento bem legal, fica bem colocado, não fica saindo, né, muito bom. Quanto à sonoridade dele, né, muitas pessoas falam que ele é parecido com o Moondrop Cato. Na realidade, muitas pessoas falam por causa desse gráfico aqui, que é feito pelo Bad Guy, em que, na realidade, ele é muito parecido na questão do gráfico, né? Porém ali, o que a gente às vezes tem que entender também, que você pode ver que essas linhas elas estão próximas, porém, elas não estão na mesma quantidade de frequência e isso dá uma diferença grande no fone. Por exemplo, entre 6 e 10K, você pode ver ali que ambos aumentam, porém já o Cato ele aumenta um pouquinho antes e tem essa diferença. E também depois de 10K, você pode ver ali que tem por volta de 150 ali também no Mid Bass, tem uma diferença. Não é a mesma linha, ok? Então não tem um som diferente. Já o primeiro mito aqui a gente já tirou fora e a gente vai concentrar nele. É um fone legal, ok? Mas não se compara. E também qualidade de material, construção totalmente diferente. Então se alguém falou, não, porque o gráfico é igual. Não, o gráfico é parecido, mas não é igual. O que sim, talvez ele pode ser ir para o lado do Cato é a naturalidade dele. Sim, é um fone bem natural. Porém, essa sonoridade ela meio que se mantém no padrão da Triple-In. E no caso dele é bem controlado desde ali do subgrave até os agudos.
Já falando do subgrave, ele tem uma presença não tão forte, mas com extensão até interessante. Também uma presença nos graves, com uma boa textura, com um bom peso. Não é um fone neutro de nenhuma maneira, mas também não é um fone com super grave, não é um fone basshead. Ele tem ali, ele tenta manter uma naturalidade. Os médios levemente recuados, mas de nenhuma maneira ele vai perder essa presença das vozes, dos instrumentos de frequências médias. E ali até no gráfico eu acabei mostrando, você pode ver que ele começa a subir, ter um pouquinho mais de presença depois de 1500 Hz. Então ele demora um pouco para subir ali nos médios, então faz ele ser um fone um pouco mais natural. Os agudos dele também são os agudos muito legais, também bem natural. Tô ouvindo ele aqui, né? Tô usando ele como monitor, ouvindo a minha voz, e é possível notar isso, que ele tem os agudos bem controlados, ok? Ele não passa, se eu falo esses, em nenhum momento ele deixa passar, mas ele também não entrega aquela sonoridade assim meio fechada, né? Ele é bem aberto e dá uma naturalidade muito legal para a música. O que sim, ele pode talvez não entregar tanto os pratos de bateria em volume baixo. Mas quando você aumenta o volume ali, isso é legal porque ele não deixa esses pratos serem tão agressivos, né? Que ele acaba chegando demais. Então, assim, se você está ouvindo um volume um pouquinho mais baixo, ele é mais tranquilo, né? Nesses agudos aí entre 10 e 12K. Mas depois quando você aumenta ali, coloca no volume médio, ele já chega legal e aí fica bem equalizado. O palco sonoro dele é um palco sonoro legal, ok? Não é um super palco sonoro, não tem uma profundidade tão grande, mas muito bom, né? Para um fone desse preço. A imagem e o detalhamento também ideal, não falta, mas também não sobra. É um fone bem feitinho, um fone que eles fizeram e falaram, não vou fazer um fone de R$150 e vou fazer ele legal. Não vai ser um fone que vai passar todos os fones de R$150, mas também não vai ficar feio para a marca. E dando uma conclusão aqui, vamos lá. Como eu já falei, não é parecido com o Kato. Primeiramente em qualidade e também em sonoridade, porque o Kato, em relação a esse aqui, já é um fone um pouco mais equilibrado, um pouco mais neutro. Não é um fone neutro, mas já é um pouco mais neutro em relação a esse. Então, foi-se nele. O Meli também não, né? Por causa que ele é um pouco mais linear que o Meli. O Meli chega um pouquinho mais ali nos graves, também nos agudos, ele pode aparecer, então também não é. Comparando hoje em dia com o CCA CRA, cara, aí sim uma briga boa. Porém, o CRA é um fone um pouco mais encorpado, aquele fone que tem um pouco mais de grave em relação a isso. Então eu diria que estão ali na mesma qualidade, porém a gente tem CRA ali com um pouquinho mais de grave, ele um pouquinho mais não tão grave, não tão neutro, e um pouquinho mais neutro que ele, eu poderia incluir ali um Moondrop Quarks, né? Então a gente tem esses três tipos de sonoridade e ele estaria ali no meio. Então, sim, com o CRA ele tá naquela mesma... brigando ali, porém com essa sonoridade diferente. Então é isso, parabéns para a Triple In por fazer um fone assim barato, trazer essa sonoridade muito legal aqui pra gente, com um preço bem mais acessível, né? Com um fone bem construído. No fone, o cabo, né, como eu falei ali mais ou menos, serve, ok? Não é um cabo ruim, mas também não é um super cabo. Uma sonoridade legal, bem equilibrado, você vai ter um bom detalhamento e uma boa sonoridade no geral, desde os graves até os agudos. Então, parabéns a Triple In, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo amanhã.